Presidente, antes de mais nada, vai acontecer um evento daqui a pouco, eu vou até puxar primeiro por esse gancho para explicar, tem lançamento de uma escolinha de futebol do Clube de Regatas Brasil, é isso, presidente? Boa noite. Ô Bruno, boa noite, amigos aí também do programa, FC. Na realidade, no Casarão a gente está inaugurando o campinho, né, e com ele o início de um projeto aí de escolinha também, lá dentro do próprio Casarão. Então a gente já inicia aí, dando oportunidade aí aos filhos, de sócios, aos sócios, todo mundo que faz parte da família do CRB aí, para que a gente possa iniciar um grande projeto aí, e esse ano aí de 2025 a gente conclui a parte estrutural, onde a gente vai fazer sala de presidência, vai fazer restaurante aqui também, vai fazer parte de vestiários. A gente vai iniciar a construção ainda esse ano, ainda até o meados do ano aí, a gente termina e a gente inaugura. Então, hoje a gente já está inaugurando aí a parte de campo, com um gramado, com tudo, já tem várias crianças chegando lá no Casarão lá para conhecer e já dar esse pontapé inicial. Isso é muito importante também para essa outra parte do clube, né? Que vai além do futebol, além do time, enfim, dos campeonatos, mas também de estruturação do clube como um todo. Agora, presidente, é inevitável falar da situação que vive também o Clube de Regatas Brasil. Acho que é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade, depois dessa crise mais evidente do CRB, de tentar entender e também trazer a sua palavra sobre isso, porque há uma desconfiança sobre o momento, se vai reagir, se não vai, como fica a direção do clube com a saída do Thiago Paes, como é que está sendo esse momento, como é que está internamente o CRB, como é que vocês estão lidando com essa crise hoje na zona do rebaixamento e como é que foi essa saída também de um homem que era da sua confiança também, que vocês começaram esse trabalho juntos e seguiram, tiveram conquistas, mas nesse momento vive o time na sua gestão um momento mais difícil. Bom, de fato vivemos momentos angustiantes, onde a gente não gostaria de estar vivendo, momentos aí de dificuldade dentro de uma zona de rebaixamento. Quando você inicia o ano e você começa ruim, quando você começa com um elenco ruim, quando você entende que você já não faz um estadual bom, quando você não faz um início de competições boas, você já se prepara para algo pior durante o ano. Mas não foi o caso nosso. A gente montou uma equipe competitiva, onde a gente buscou o nosso tricampeonato, onde a gente foi a uma Copa do Nordeste, fizemos uma baita de uma final, onde vocês estavam presentes lá, e todos nós, inclusive eu, a gente disse que esse ano a gente busca coisas maiores na Série B. A própria Copa do Brasil, chegando nas oitavas de final, fazendo um belo jogo contra o Atlético Mineiro. Tudo isso era um prenúncio de um ano maravilhoso e possibilidades imensas para a gente. Mas não foi o que aconteceu. Então isso causou, vamos dizer assim, surpresa, percepção também na gente, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. E não tem um botão para alguém dizer assim, foi isso, aperta o botão, está resolvido. Não. É multifatorial, tem vários fatores aí, entre eles, a perda do Fábio Alemão, que era um líder, que era um zagueiro aí, um cara que cobrava lá atrás, um cara rápido, que dava cobertura. Eu acho que a falta dele aí foi ruim. Modelo de jogo adotado pelo Daniel Paulista, tão vitorioso e virtuoso no início do ano, mas ele de fato, os jogadores não aguentavam mais a marcação individualizada, então isso também atrapalhou a gente. E também tem outros fatores, por exemplo, a sequência ou a quantidade de jogos durante o ano. O CRB, ele não suportou, vamos dizer, o grupo do CRB não suportou. Pra você ter ideia, o Anselmo Ramon fez 53 jogos já nesta temporada. Você pode buscar um histórico aí para trás de normalmente a quantidade de jogos que os jogadores fazem durante um ano. Os jogadores fazem 40, 45 jogos, 50. O Anselmo tem 35 anos, ele já fez 53. E a gente ainda precisa dele, vamos dizer assim, com a cabeça boa nas próximas 10. Eu estou dando um exemplo para dizer que não é um motivo, são vários os fatores, tá? A diretoria tem feito a parte dela dentro do limite que ela pode, de forma extremamente consciente e competente, do jeito que pode. Não falta nada, não falta recurso, não tem salário atrasado, não tem bicho atrasado.
não negligenciamos quando a gente precisou ir ao mercado buscar algumas peças. Podemos não ter acertado em todas. E isso é possível. É possível não, é realidade. Não vou dizer que a gente acertou em tudo, mas, por exemplo, da mesma forma que a gente trouxe um atleta que estava parado há um tempo e não jogou, a gente trouxe um atleta que estava parado desde dezembro, que é o Segovia, e está jogando. Então, são apostas que deram certo, outras que não deram certo. Mas tentamos fazer, dentro do limite do possível, o que era dentro da nossa possibilidade, o que estava ao alcance do clube. Perdemos 2 zagueiros no mês somente com a LCA, o Heron e o Alemão. Mas, de novo dizendo, eu acho que isso tudo é um somatório de fatores. Então é multifatorial. Temos um fator psicológico que começou a abalar e hoje para mim, está muito dentro e está visível que a gente precisa recuperar a confiança. A gente precisa olhar para frente, não dá para ficar olhando para trás, tá? Porque não dá tempo de ficar olhando para trás e se lamentar. Hoje, a torcida do CRB, a imprensa, a diretoria e os jogadores têm que se unir para que a gente olhe para frente e consiga tirar o time dessa situação, porque não tem outro jeito que não seja ele. Não tem outra fórmula, não tem fórmula mágica, nada falta. Todas as condições são dadas, o grupo nosso de diretoria está muito coeso, está muito coeso, muito junto, muito consciente das decisões todas que tomamos. Saiu o Thiago Paes, que foi um cara que de fato foi uma peça importante, inclusive na montagem desse elenco tão vitorioso esse ano, tão responsável também pelas conquistas em anos anteriores, desde o ano que eu entrei, conquistas em Copa do Brasil, conquistas em Campeonato do Nordeste também, fizemos uma semifinal há 2 anos atrás, então são tricampeonatos, então não há que jogar pedra não, eu desejo muito que ele encontre caminho e é um cara que certamente vai alcançar voos ou vai alçar voos maiores em outros clubes. Mas às vezes o ciclo profissional dentro do clube encerra e a gente precisa reoxigenar com um pensamento diferente, reoxigenar com uma ideia diferente, tá? Buscando outras alternativas. Mas é um baita de um profissional, um cara que ajudou muito o clube e a gente deseja muito aí, eu tenho certeza que eu já sei porque vários clubes de Série A, Série B, já me consultaram inclusive sobre Thiago Paes. Eu acho que ele vai seguir o caminho dele aí, vitorioso, porque é um menino competente, um cara do bem. Só fez o bem para o CRB, ele só promoveu o bem. Ô presidente, e por que ele saiu? Porque o senhor colocou ele para fora. Foi a decisão dele? Acabou? Foi a decisão do senhor ou foi dele? Não entendi. A decisão foi do senhor ou foi dele? Não, a decisão foi do clube, mas numa conversa com ele, entendendo que precisava reoxigenar e acabar o ciclo, tá? Porque esse ciclo, entendemos que a gente precisava dar uma nova oxigenação dentro do clube. Vocês sabem, inclusive da imprensa, que eu sou um cara muito conservador. Eu mantive um treinador como o Daniel Paulista, mesmo com alguns insucessos, e numa entrevista com vocês aqui, inclusive eu falei que eu tenho convicção no trabalho dele e acho que a culpa não foi do treinador. A instabilidade veio de um processo multifatorial. Da mesma forma que a gente teve que, em determinado momento, encerrar o ciclo do Daniel e reoxigenar, o caso do Thiago Paes foi idêntico. Então, seguimos aí agora, hoje, batalhando atrás de um novo diretor de futebol, e aí a gente, como não tem janela no momento, não existe janela para contratação, a gente tem tempo suficiente para fazer uma boa escolha e não errar, tá? Então não adianta eu hoje chegar no mercado para dizer, vou procurar qualquer um, vou trazer qualquer um para poder satisfazer a A ou a B ou a C. Não, de forma nenhuma. Então a gente hoje está tendo o equilíbrio necessário de entender o momento, que não é um momento de contratação de forma alguma, é um momento e nem dá para reformular. A gente tem 2 meses e meio aí de campeonato, onde a gente vai com esse grupo juntinho até o fim. Então, o trabalho mais intenso de um diretor de futebol, ele ocorre nas mudanças, ele ocorre na montagem, na análise. Bom, mas estamos dentro do CRD mergulhados, eu estou muito mais presente, Tomás está presente, Felipe Baracho, Eduardo Marinho, Carlos Rubens,
a gente tem mergulhado para suprir, vamos dizer assim, essa vacância, essa saída do Thiago, e eu tenho certeza que com a conversa que a gente tem tido com o Hélio dos Anjos, inclusive com o modo como o Hélio trata, ele está dando um choque imenso de trabalho, tá? Um choque imenso na gestão. Eu tenho para mim que a gente vai começar a dar essa volta por cima a partir de domingo, Pita. Ô, presidente, o senhor, na hora que vai dormir, assim, né? O senhor está dormindo nesses últimos dias? Muito pouco. Eu imagino. Presidente, o senhor acha que um time que jogou 28 partidas, venceu 6 jogos, faltando 10 partidas, esse time consegue reverter isso? Consegue vencer 6 jogos em 10 jogos que lhe restam? Eu poderia fazer a pergunta inversa para você. Eu poderia chegar para você para perguntar o seguinte: Pita, a gente há 12 jogos atrás, eu poderia chegar para você para dizer, amigos, um time que foi vice-campeão do Nordeste, um time que foi para as oitavas de final da Copa do Brasil, foi tricampeão alagoano, você acha que a gente vai passar 12 partidas sem ganhar? E você iria dizer, não acho. É difícil, ninguém imaginaria. A bola tem que começar a entrar, César. A gente teve um jogo aí contra a Ponte Preta, aos 48 do segundo tempo, uma bola sobrou, Corrida cruzou, sobrou para o Anselmo Ramon, que o Anselmo Ramon já tem feito 200 gols iguais a ele, e ele perdeu. A gente teve uma bola contra o Botafogo, já no finalzinho também, onde o Léo cruza e o Anselmo, ele mergulha de carrinho ali, que bateu no joelho do goleiro e a bola não entrou. Mas olha, a gente não chutou a cruz não, irmão. A bola nossa tem que entrar. E eu tenho certeza que não merecíamos ter perdido do Avaí, não merecíamos ter perdido do Vila Nova, mas perdemos. A sequência é muito ruim e talvez ninguém acreditasse que a gente ia passar uma sequência tão ruim dessa sem vitória. Então, da mesma forma que seria o improvável não ter essa sequência de derrotas ou insucessos, eu tenho que dizer a você que é possível sim, até porque nessa sequência de jogos tem muitos confrontos diretos. A gente joga com o Ituano, a gente joga com o Guarani, a gente joga com o Brusque, com o Paysandu. Esses são jogos aí de 6 pontos. Jogamos contra a Ponte Preta, que não deveríamos e não poderíamos ter perdido, mas perdemos. E a gente não pode olhar para o retrovisor. Mas César Pita, eu quero dizer uma coisa a você. Eu não estou dormindo, estou extremamente triste, preocupado, mas eu não consigo jogar, porque eu não jogo bola. A única coisa que a gente faz é dar condição. E aí sim, a consciência nossa está extremamente tranquila. E isso me faz ainda dormir um pouco. Dormir porque eu tenho a consciência tranquila de que o melhor a gente ofertou para o clube. E o melhor a gente fez. Mas a bola tem que entrar. E no dia que você tiver 20 clubes numa Série A ou Série B, todos SAF, todos com gestão muito boa, inevitavelmente 4 clubes irão cair, 4 clubes irão subir e apenas um vai ser campeão. Isso faz parte do futebol. Então, infelizmente, todos que estão lá de fora não entendem o que está acontecendo com o CRB. Inclusive, quando a gente vai em reunião de liga, quando vai em reunião, o que está acontecendo? Porque todo mundo dava o CRB como um dos candidatos ao acesso pelo elenco montado. E não foi o que aconteceu. Ô, presidente, o senhor está lá todo dia. O que é que os jogadores passam assim para o senhor, para a diretoria do CRB? O que é que eles falam? Porque, como o senhor disse, como eu digo aqui, como os meninos falam aqui, a Rosane também, o Bruno, o PV, o Júlio. Como é que pode um time que fez uma campanha exuberante, né, no primeiro semestre, cair tanto de produção como caiu o CRB? O que é que os jogadores passam assim para o senhor? O que é que eles falam aí para a diretoria do CRB? O César, eu vou lhe dizer, ninguém consegue ter uma resposta única e está tudo ligado assim a um multifatorial muito grande. Não tem um motivo único. Não há um motivo, porque se tivesse um motivo, César, era fácil, a gente apertava o botão e resolvia o problema. Mas, por exemplo, você ter os jogadores, o cansaço e a sequência, é um dos motivos? É um dos motivos. O banco do reserva que não funcionou é um motivo, eu acho que é. É um motivo. Porque o time titular do CRB é muito bom, mas quando ele precisa do banco, dificilmente esse banco resolveu na temporada toda. Eu posso até dizer. Eu vou dizendo mais dentro da linha de aprendizado. Dentro do início do ano,
o próprio Daniel Paulista nunca quis um grupo grande. Ele sempre optou por um grupo qualificado e pequeno. Então, esse talvez tenha sido uma das grandes lições que nós tomamos. Ampliar mais a nossa base de banco para suportar uma carga de jogos maior. Porque eu acho que, de fato, você ter, e olhando para trás, para você olhar na sequência, estou dando um exemplo para você, a maior sequência de jogo na carreira do GG foi esse, faltando ainda 10 jogos para terminar. A maior sequência de jogos na carreira dele. Então, de fato, os jogadores isso pesou. E o próprio Daniel, vamos dizer assim, não ter feito um rodízio, ter colocado realmente outros para jogar, para poder descansar em momentos oportunos, eu acho que isso também pesou. Ele poderia, não estou dizendo trocar o time todo, mas jogo A, o B, o C, ele entrava com um, no outro entrava com outro, fazer um rodíziozinho, faltou isso também, tá? Mas não tem um motivo único, não tem, mas hoje eu quero dizer a você, hoje o time está abalado psicologicamente, hoje a gente vê no semblante dos jogadores uma preocupação imensa, e cabe a gente, sabe, César, nesse momento, ao invés de jogar pedra, que não é o caso de vocês, não, estou falando nós, de torcedores. Não, porque a gente está aqui todo assustado, porque a gente não esperava nunca que isso fosse acontecer. Nunca. Né? Nem nós. Com esse time nós, aí. Nem nós. Impressionante. De repente o tempo foi passando, 10, 6, 8, 10, 12 Isso. jogos, 13, que coisa, rapaz. Inacreditável. Inacreditável, é verdade. É inacreditável, e eu vou dizer, isso nos entristece muito, porque a gente fez tudo que manda o figurino, a gente fez tudo como manda, sequência, escolha de jogadores, treinamento, não falta nada. Dentro do CT não falta nada. Nada. O presidente, aproveitando, porque esse ensejo, a sequência negativa e a fase também gera muita informação. Eu acho que é importante também o seu esclarecimento. É porque eu ouvi muito de uma possível também quebra dentro do CRB entre diretoria executiva e conselho e entre gestão. Existiu isso hoje? Como é que está esse ambiente interno do CRB? Nada de forma nenhuma, muito pelo contrário. A gente tem todo o apoio, inclusive, do conselho. Ontem, inclusive, fiz uma reunião, inclusive, com 15 conselheiros, uma reunião até informal, muito boa, traçando, inclusive, planos, estratégias nessa sequência, pensando, inclusive, em 2025 também, mas nunca, muito pelo contrário, todos do conselho, todos da diretoria executiva estão fechados hoje em prol do clube. Presidente, boa noite, PV aqui. O senhor falou da situação da convicção no trabalho, naquele momento, da manutenção do Daniel Paulista, mas 2 jogos depois ele caiu. Queria que o senhor explicasse pra gente como é que surgiu a contratação do Bruno Pivetti e por que durou tão pouco a passagem dele. Porque entre a sua entrevista aqui, naquele momento em que o Daniel foi bancado, e a saída do Bruno Pivetti, foram 5 jogos cruciais para o Clube de Regatas Brasil, que só depois veio o Hélio dos Anjos. Queria que você contextualizasse isso e falasse sobre a chegada e a saída do Bruno Pivetti, por favor. Primeiro, você está certo aí, quando a gente conversou, inclusive, numa entrevista aí, a gente tinha o jogo 2 jogos ainda com o Daniel Paulista, e eu tinha convicção, e ainda tenho convicção, de que o Daniel Paulista fez um baita de um trabalho conosco aqui. O próprio Daniel Paulista foi que obteve o melhor dos atletas, levando a gente a uma semifinal, uma final, aliás, do Nordestão. Então, era esse mesmo treinador que poderia e conhecia o grupo tão bem que poderia realmente nos tirar. Sempre tive essa convicção, eu tenho certeza que vocês também tinham essa convicção também. Mas a bola, às vezes, ela pune. E em passados 2 jogos, acho que a gente esticou o máximo que podia para manter Daniel. E quero dizer, inclusive, que muita gente foi contra a demissão do Daniel. Muita gente foi contra a demissão do Daniel. Acho ainda que a gente errou em tirar o Daniel. Mas nós conseguimos, vamos dizer assim, ir ao limite máximo. Não tinha mais, era insustentável. A gente precisava dar uma sacudida. Na hora que a gente sacudiu e apareceu a possibilidade do mercado abrir aí para dizer assim, quem é que tem possibilidade de vir, foi afunilando e poucos nomes surgiram para a gente.
trouxemos o Bruno Pivetti numa expectativa de que a gente mudasse a forma de jogar, que o Bruno não jogava da mesma forma que o Daniel, mas também em 3 jogos, ou a gente sacudia nesse momento, ou ele esperar mais o quê? Esperar mais 5 jogos e olhar, vamos dizer assim, a água passar embaixo da ponte sem poder mais voltar? Tentamos imediatamente, pós-jogo lá contra a Ponte Preta, eu acho que foi contra a Ponte Preta, tá? Sentou a diretoria e vamos dizer, olha, ou a gente toma uma decisão agora, ou não dá mais tempo de fazer mais nada. Porque hoje é o último tiro que a gente tem para dar. Quem é que a gente vale? Vamos lá, Hélio dos Anjos. Mas o Hélio dos Anjos está fora do nosso alcance financeiro. E aí, tipo assim, sentou o presidente do conselho, sentou o vice-presidente, sentou os meus vice-presidentes, vice-presidente do conselho também, Thiago Pai naquele momento, e surgiu o nome do Hélio, mas era um nome quase inacessível para a gente financeiramente, mas todo mundo entendeu que o esforço, qualquer esforço no momento, para livrar o nosso CRB da Série C, ele é válido. Ele é válido. Então, saímos depois daquele jogo da Ponte Preta, e com a decisão e com o nome de Hélio dos Anjos fechado às 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã chega Hélio dos Anjos, e realmente eu quero dizer a você que me surpreendeu positivamente. O Hélio dos Anjos, ele chega com a nova metodologia, com um cara que muito experiente, cara que chacoalhou, chegou no vestiário, e eu acompanhei desde a chegada dele essa sequência. É um cara que tem um motivacional muito forte, apesar da cobrança dele, ele cobra muito, mas ele é amigo dos jogadores, ele chega junto dos jogadores. Então os jogadores não entendem isso como uma coisa ruim, entendem isso como uma coisa boa. Então eu tenho certeza que a escolha foi a escolha acertada, mas foi dentro do limite que a gente podia perder, porque não tinha o que fazer. Então, justamente o meu questionamento é esse, porque a linha de trabalho do Bruno Pivetti, ela é muito diferente até do perfil que a diretoria trouxe sempre, se for trazer aqui o Humberto Lousa, o Daniel Paulista, do Hélio dos Anjos, que é um treinador mais experiente. Porque não dá para não citar essa breve passagem do Bruno Pivetti como uma sequência em que a diretoria do CRB parecia estar internamente em conflito com essas decisões, em termos de nomes. Tanto que quando o Hélio dos Anjos é anunciado, o Thiago Paes, logo depois, é removido do cargo, como o senhor... O PV, deixa eu lhe dizer, a gente, aos 48 minutos contra a Ponte Preta, o Anselmo Ramon teve uma chance dentro da pequena área quase e errou. Se aquela bola tem entrado, a gente tinha tido 3 jogos, 2 contra o Sport, um empate, uma derrota e um jogo contra a Ponte, que é uma vitória. Estaríamos talvez aí com o Bruno Pivetti até hoje, talvez. Mas não foi falta de convicção. Mas não tem mais tempo para você, na altura que a gente está hoje de competição, não dá mais para você dizer, deixa eu esperar para ver, deixa eu tentar ver, não dá mais. Ou a gente tomava decisões, e as decisões são decisões, vamos dizer assim, mais fortes e contundentes, ou então você vai amargar uma Série C, velho, não tem o que fazer. Agora, eu quero dizer a você que não existe angústia maior do que a nossa diretoria. Não existe hoje tristeza maior da nossa diretoria, é igual, porque nós somos torcedores. Então a gente está extremamente preocupado, chateado e ciente da responsabilidade que a gente tem de reverter essa situação. Para isso a gente precisa, que domingo, a gente ao invés de olhar para trás, a gente olhe para frente. A gente precisa que domingo a gente olhe para ganhar do América, porque é o que a gente precisa de uma vitória. A gente precisa acabar com essa zica. Não, a gente não chutou a cruz, ninguém chutou a cruz. A gente precisa realmente dessa vitória. Precisa sair disso aí, eu tenho certeza que ela pode vir. E ela virá mais fácil com o apoio de vocês, com o apoio da torcida principalmente. A gente precisa do chamamento de vocês, da força que vocês têm na imprensa para trazer o torcedor. O torcedor precisa estar presente domingo conosco. É isso aí, que a gente tem feito, diariamente aqui. Eu tenho certeza, e vai ser assim, Pita, até o final. A gente tem hoje 10 finais. Hoje a gente tem 10 finais. Foi o que eu vi hoje, inclusive, lá na conversa do treinador no início. Nós não vamos conversar sobre as 9 e outras finais. Nós vamos discutir hoje aqui a próxima final do campeonato, que é domingo, contra o América. Pá. E é assim, a gente está tratando desse jeito. Jogo a jogo, passo a passo. E a gente conta muito com vocês, Pita, aí, para que a gente consiga sair dessa situação.
Presidente, o Hélio dos Anjos é o técnico que vai encerrar a Série B com o CRB? Eu tenho certeza. Perfeito, presidente. Agradeço o bate-papo hoje conosco aqui, também importante. Eu queria só saber o seguinte, presidente, tem alguma promoção, não? Tem alguma, como é que diz? O lado financeiro pro jogador ali, bicho? Tem um bicho, premiação. Uma premiação, isso mesmo. Tem uma premiação extra para os jogadores, o que é que foi definido ou não, é aquilo que estava programado no início da temporada até agora. Diz aí, presidente. Dentro do meio do caminho, a gente já fez um realinhamento, já tem alguns jogos que tem um bicho especial por uma vitória. O problema é que essa vitória não tem acontecido, Pita. E eles estão tão angustiados quanto a gente. Então, não é problema de dinheiro, porque dinheiro na mesa a gente ofertou, tem premiação sim, tem condições de trabalho, não falta nada, só falta a bola entrar e a gente sair dessa situação, e se Deus quiser vai acontecer domingo com o apoio da nossa torcida. Presidente, alguma possibilidade da arquibancada baixa abrir? Somente se você tiver uma quantidade ou uma procura muito alta, porque a gente tem arquibancada alta R$10. É o menor valor possível numa Série B. Se você for para a CBF não permite nenhum jogo de Série B com nenhum setor abaixo de R$10. É bom o senhor explicar isso, é interessante. Porque até Não a gente existe. citou ontem por que não baixar R$5, mas não pode, Não, né? não pode. O valor mínimo é esse, Não. 10. Está lá no regimento da competição. Série B tem valor mínimo, Série C tem valor mínimo e Série A tem valor mínimo. Então, o menor valor em qualquer setor do Rei Pelé tem que ser R$10. Então, é o que a gente colocou. Então, caso evidentemente tivermos uma procura substancial e que encha a arquibancada alta, evidentemente a gente vai abrir abaixo. Mas se não tiver a procura suficiente, é melhor manter apenas a alta, porque pelo menos aglomera e a gente consegue juntar e, tipo assim, e fazer um pouco mais de pressão do que você espalhar e ficar vários espaços abertos. É muito melhor você concentrar. Presidente, não dá para repetir a promoção do jogo passado? O sócio leva acompanhante, mulher não paga, porque o momento é de apoio total. Eu deixei toda essa programação, inclusive, com a diretoria da vice-presidência de marketing. Eles estão cuidando disso, mas vamos esperar aí que com R$10 a gente consiga trazer, e não é o R$10. No momento a gente tem que olhar por outro lado. A gente tem que olhar que o torcedor do CRB, ele precisa ajudar o clube nesse momento. E R$10 não vai fazer falta a ninguém, não. O cara tem que ir realmente, estar presente, ajudar. Agora, a presença dele é fundamental e eu tenho certeza que a torcida do CRB vai responder, porque ela sempre responde em momentos de grande dificuldade. A torcida do CRB sempre chega junto quando a gente precisa, e esse é o momento que a gente precisa muito. Eu tenho certeza que não vai ser diferente. Presidente, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje no PFC. Uma boa noite. Boa noite a todos, bom trabalho aí. Presidente Mário Marroquim aqui ao vivo no Som da Pajuçara FM, trazendo detalhes sobre esse momento que o time passa.